Fala, gênios! Gênios Explica de hoje, trazendo para você o porquê na racionalização de denominadores eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado. Vamos entender algumas coisas, algumas propriedades importantes. Por exemplo, vamos pegar aqui uma fração 14 sobre 21. Fração simples, tá? Muito tranquilo aqui. Você sabe muito bem que você tem que simplificar isso aqui. E você simplificaria por 7, porque tem 7 em cima e 7 embaixo. Por quê? Porque 2 vezes 7 é 14, 3 vezes 7 é 21. Então, o que eu faço aqui, ó? Corto 7 com 7 e a nossa fração fica reduzida a 2/3. Ou seja, eu vou fazer o caminho inverso agora. Eu vou pegar o 2/3 e agora eu vou multiplicar em cima por 7. No que eu multiplico em cima por 7, eu tenho que multiplicar embaixo por 7 também, tá ok? Então isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá ok? Estou mostrando para você que se você multiplica em cima por um valor, você tem que multiplicar embaixo pelo mesmo valor na fração, tá? Tá passo a passo, vou te explicar passo a passo. Vamos lá. Então eu já sei disso. Sabendo disso, você aprende a racionalizar os denominadores, ou seja, porque você sabe que você não pode ter uma raiz no denominador. E aqui nós temos uma raiz de 2 no denominador. E eu não posso ter, então multiplico em cima e embaixo pelo raiz de 2, assim como eu fiz anteriormente. Se eu multipliquei em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Beleza? E eu faço isso multiplicando embaixo. E a ideia é, pega aqui comigo, ó. A ideia é sumir com esse denominador. Eu preciso sumir com ele. Então, uma forma de sumir com esse denominador seria eu multiplicar por ele mesmo. Porque eu sei que aqui eu vou ter o que? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Porque aqui está elevado a 1, está elevado a 1. Então, ó, passo a passo ficaria raiz quadrada de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Então, eu teria, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, cortaria, ficaria sobre 2. Beleza. Eliminei o denominador na parte de baixo, só que tem um problema. Se eu multipliquei embaixo por raiz de 2, eu também tenho que multiplicar em cima por raiz de 2. Então, ó, por isso que fica. Por isso que eu multiplico em cima e embaixo pelo denominador, pela raiz. Ó, multipliquei em cima e embaixo. Tudo porque eu preciso eliminar a raiz no denominador. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Olha aqui, ó. 2 sobre 3 raiz de 5. O que você vai fazer? Eu preciso eliminar esse cara aqui. O índice é 2, aqui da raiz. Então eu vou multiplicar aqui embaixo por raiz de 5. Raiz quadrada de 5. Por quê? Porque eu sei o seguinte, que se eu desenvolver isso aqui, eu vou ficar 3 raiz quadrada, índice 2 de 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Que eu fico com 3 raiz de 5 ao quadrado. Quando o índice é 2, cortei, fui feliz. 3 vezes 5, 15, olha só. Já fiz a parte de baixo, já provei para você como some com o denominador. Só que tem um problema. Se eu multipliquei embaixo por raiz de 5, eu tenho que multiplicar em cima por raiz de 5. Raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. Ou seja, por isso que eu multiplico embaixo e multiplico, né? Vou fazer uma setinha aqui para você ver. Em cima, embaixo, em cima. Então, ó, resolvi isso aí, fácil. Multipliquei embaixo, em cima pelo denominador, desenvolvi e fui feliz. Multipliquei em cima e embaixo por esse carinha aqui e fui feliz. Só que temos um problema agora, né? Quando surge esse carinha aqui, a pergunta é, né? Você deve ter aprendido aí, que você tem que multiplicar pelo conjugado. Mas por que pelo conjugado? A pergunta é,
Por que eu tenho que multiplicar pelo conjugado? Presta atenção aqui, ó. Pega comigo aqui, ó. Se, ao invés de eu fazer a multiplicação pelo conjugado, eu vou fazer exatamente o que nós fizemos anteriormente. Ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo elemento de baixo, tá? Olha aqui. Ou melhor, eu nem vou desenvolver tudo. Eu vou multiplicar somente isso aqui por 3 menos raiz de 3. Porque é exatamente o que nós vínhamos fazendo. Olha só. 3 vezes 3 deu 9. 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 3, menos 3 raiz de 3. Menos raiz de 3, menos raiz de 3, mais raiz de 9. Olha só que maravilha, ó. Então vou ficar com o que, ó? 9 menos 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3, menos 6 raiz de 3, mais raiz de 9, mais 3. Olha isso. Então vou ficar... Olha o que acontece no denominador, ó. 9 mais 3, 12. 12 menos 6 raiz de 3. Eu repito, fica aqui. Em cima, nós fazemos aquela simples substituição, né? Se multiplicamos embaixo, temos que multiplicar em cima também. Olha só o que acontece. Então ficaria 2 vezes 3 menos raiz de 3. 2 vezes 3 menos raiz de 3. 2 vezes 3 menos raiz de 3. Resumo da história. A raiz não some. Não sumiu a raiz e o problema continua. Então, nós vamos mudar o sinal. Este sinal aqui. Nós vamos mudar. Ao invés de ser menos, nós vamos colocar um sinal mais na parte de baixo. Para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Vamos esquecer aqui a parte de cima. Vamos ver o que vai acontecer aqui na parte de baixo. Ó. Mais. Então vai ser o que, ó? Pega a visão, ó. 3 vezes 3, 9. Né? Fiz aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 3 menos 3 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 menos raiz de 9. Olha só o que aconteceu. Houve uma mudança. Olha o que aconteceu. 9, 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, ó. Cortei. Então vai ficar, ó. 9 menos 3. Olha que maravilha. Porque a raiz de 9 é 3. Então 9 menos 3. Então, já deu uma luz. Já deu uma luz pra gente. Por quê? A raiz sumiu. O problema que eu tinha já foi eliminado. Agora, temos uma outra situação. Se você multiplicou embaixo, você tem que multiplicar em cima também. Então, ó, 3 mais raiz de 3. Olha isso, que maravilha. Então ficou o quê? 2 que multiplica 3 mais raiz de 3. 2 que multiplica 3 mais raiz de 3. Então, olha só o que vai acontecer, ó. 2 que multiplica 3 mais raiz de 3 sobre 9 menos 3, 6. Só que o 6 é 2 vezes 3, ou seja, eu divido por 2 aqui, divido por 2 aqui para simplificar. Resumo da história, 3 mais raiz de 3 sobre 3. Está aí explicado então para você. O problema nós já resolvemos, que era a raiz no denominador. E com esse artifício, o conjugado faz a multiplicação pelo conjugado. Tanto embaixo quanto em cima, faz com que o denominador, né? O denominador na forma de raiz simplesmente suma. Beleza, galera? Esse foi o Gênesis Explica. Para quê? Por que conjugado? Agora nós sabemos o porquê. Nós aplicamos o conjugado. A função do conjugado, da multiplicação do conjugado, em cima e embaixo, é exatamente eliminar a raiz do denominador. Beleza? É isso aí, galera. Sou o professor Max da Academia de Gênios. Curte, comenta, compartilha, manda para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que está no perrengue de matemática. Vem com a gente, vamos ser felizes, vamos ser aprovados. Academia de Gênios, revolução através do conhecimento.